Ok, pessoal, vamos seguir aqui então. Questão 3. Tá mostrando aqui um circuito e o comando da questão fala que isso aqui é parte de uma fonte de alimentação. Tá? Então tem uma parte que não está mostrada aí no circuito, mas ela está descrita aí o que está acontecendo. Tá? Então ele está falando aqui, ó, a tensão Vin, que eu estou marcando aqui no circuito, ela vai ser fornecida por um transformador que está conectado numa tomada. Então, estou dizendo que essa aqui é a situação que vai acontecer e que nessa tomada aqui ela me fornece 220 volts RMS. Mas repare que o Vin vai ser uma tensão menor, tá? Vai ser uma tensão diferente desse 220, tranquilo? Outra coisa que está pedindo aqui, tá informando aqui, é que os diodos que estão mostrados aqui nesse dispositivo, D1 até o D4, eles vão ser selecionados de acordo com esse datasheet, tá? Então a primeira coisa a se atentar aqui é, eu tenho a informação do VD1 desses dispositivos, tá? Vai ser esse VF aqui, no caso 1.1 volts. Então é plenamente razoável usar modelo de queda de tensão constante para fazer, desenvolver a equação, tá? Desenvolver a questão, tá bom? Então no item A está falando aqui, olha só, calcule a tensão de entrada Vin, que eu preciso aparecer ali, qual o valor desse Vin, para que o Vout seja 6 volts, tranquilo? E aí repara uma coisa, eu tenho duas possibilidades, tá? Quando eu estou no semiciclo positivo desse Vin, que vai ser senoidal, eu tenho o seguinte caminho de condução, tá? Eu quero que o D1 conduza, a corrente vai passar aqui por essa carga, e o D2 vai conduzir, tá? E eu quero o D4 em corte e o D3 em corte. Repare que nesse caminho aqui, ó, eu vou ter duas quedas de tensão ao longo do caminho. A queda que o diodo D1 vai proporcionar e a queda que o diodo D2 vai proporcionar, tá? E no semiciclo negativo, o que eu estou querendo fazer é que o D3 forme um caminho de condução, vai passar a corrente aqui pela carga e vai terminar de descarregar via D4. Tá? E o D1 e o D2 vão ficar em corte. Então repare que também tem duas quedas de tensão acontecendo ali. Tem dois diodos ao longo do caminho. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Vout vai ser Vin menos duas quedas de tensões nesse diodo. O VD1 a gente viu lá, lendo no datasheet, que era 1,1 volt, tá? O Vin é o que eu quero descobrir, o Vout eu quero 6 volts. Fazer uma continha simples aqui, 8,2 volts, tá? Questão item A. Aí no item B ele pergunta para você, olha, dimensiona o valor desse capacitor C1 de forma que a tensão de Ripple não seja maior do que 5% da tensão nominal da tensão de saída, tá? Para uma corrente de 500 mA. Então a gente viu em sala que a tensão de Ripple nesse circuito aí vai ser meio, tá? Vezes a tensão de saída, que é Vin menos 2VD1, como eu mostrei ali no item A, dividido por R, que é o valor da carga que está ali, C1 vezes a frequência de entrada, que nesse caso aqui vai ser 60 Hz. Tá? E eu ainda mostrei para vocês que, olha só, se eu tenho a tensão de saída e o valor da carga, eu posso reescrever isso aqui em termos da corrente de saída, tá? Corrente que o circuito fornece. Vai ser meio da corrente fornecida vezes C1 vezes Fin, tá? E aí, o que ele está falando aqui? Eu quero que esse VR seja menor do que um determinado valor. Repare, não ultrapasse um determinado valor. Que valor é esse? 5% da tensão nominal de saída. Tá? Qual a tensão nominal de saída? Que a gente está trabalhando? Os 6 volts. Tá? Então, eu quero que esse VR seja menor do que 0,05 vezes um Vout de 6 volts. Tá? Substitui tudo aí na equação. Isso aqui vai dar. Isso aqui vai dar 0,05 Vout. Tem que ser maior do que Iout sobre 2 C1 Fin. O Iout eu conheço. É a corrente de projeto, 500 mA.
A frequência de entrada eu conheço, 60 Hz. O Vout eu conheço, são 6 volts. Substitui tudo, você vai calcular que o C1 tem que ser maior do que 13,9 milifarad, ou numa notação um pouco mais conveniente para engenharia, tá? 13.900 microfarad. Tudo bem? Esse é o valor que a gente estava procurando. No item C, ele pergunta aqui, ó, dos diodos da família um N4000, quais não poderiam ser usados na implementação do circuito, tá? E aí eu chamei a atenção para vocês que as duas principais aqui, as duas figuras de método que a gente olha logo de começo é a máxima corrente que esses diodos podem fornecer, tá? E no caso aqui é 1 ampere, então todos eles podem conduzir 1 ampere no máximo, e a gente só está tentando conduzir 500 miliamperes, então nesse sentido aqui está tudo bem. E o outro parâmetro é a máxima tensão reversa, porque eu quero que esses caras não entrem nunca em situação de ruptura reversa, tá? Então, o que eu quero fazer? Preciso analisar a tensão de ruptura, a tensão reversa ao que esses caras estão submetidos, tá? Aí repare uma coisa, vou escrever aqui, tá? Na situação de entrada, eu tenho Vin 8,2 volts entre esses dois pontos. E a tensão de saída, eu tenho 6 volts entre esses dois pontos, tá? Eu vou escolher uma referência comum para os dois e analisar qual é a tensão que aparece em cada um desses pontos aqui, nessa ponte, tá? Eu vou escolher, olhar, colocar o zero de tensão aqui, tá? Então, repare, nesse nó aqui em cima, me aparece 8,2 volts, tá? Nesse nó aqui, que é o nó de saída, vai me aparecer 8,2 menos a queda de tensão no D1, então aparece 7,1 volts. E a tensão nesse nó aqui, nesse lado esquerdo aqui, vai ser 7,1 menos os 6 volts, que é a tensão de saída que eu já sei, tá? Então aqui aparece 1,1 volts. Tudo bem? Então essas tensões que aparecem em cada um desses nós, se eu escolher essa referência da maneira que eu escolhi, tá? Se você escolher a referência em qualquer outro lugar aqui, você vai ter que achar as relações entre elas, tá? Eu prefiro olhar assim. E aí repare, nessa condição aqui onde eu estou no semiciclo positivo, eu quero que o D1 conduza, o D2 conduza, mas o D3 e o D4 tem que estar em situação de condição reversa, tá? Qual a máxima tensão ao reversa ao qual eles estão submetidos, tá? Repare, a tensão reversa aqui no 4, o VD4, vai ser 1,1 volts menos 8,2, tá? Ou seja, menos 7,1 volts. No caso do VD3, eu tenho, vamos lá, 0 menos 7,1 volts. Então, ele está percebendo uma tensão reversa de menos 7,1 volts, tá? Então, repare que essa é a máxima tensão que reversa que aparece nesses caras. Se você fizer análise para o semiciclo negativo, você vai perceber que é mesmos números aqui, só que aplicados por D1 e por D2, tá? Então, a máxima tensão reversa que aparece em cada um desses diodos aqui é 7,1 volts. O que você tinha que fazer? Ir lá na tabela e ver se tem algum desses caras aqui na linha da tabela que tem um número, uma tensão reversa, uma tensão de ruptura menor do que 7 volts, tá? Nenhum deles está nessa situação. O que seria o mais crítico aqui, ele já suporta 50 volts. Você pode usar todos esses diodos aí, qualquer um deles, para fazer a implementação, tá? Essa é a resposta do item C.